Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da Guarda Municipal de Olinda, da história de Olinda, e dessa feita nós vamos falar sobre arte e vamos tratar sobre pintura olindense. Nós vamos começar um vídeo, uma série de vídeos falando sobre esse conteúdo que está lá no edital de vocês, sobre a arte de Olinda, que tem pintura, tem escultura, tem música, teatro. Então a gente vai trabalhar sobre esses conceitos, um vídeo de cada, né, nessas semanas agora. Então, segue a gente, aquela coisa que a gente sempre fala. Segue, curte, compartilha. E aqui eu queria agradecer a todo mundo, porque nós batemos os 1.000 inscritos no nosso canal. Eu tinha dito que a gente ia bater 1.000 no final de julho, deu dia 20 de julho, já bateu os 1.000 inscritos e o número continua a crescer. Então, muito obrigado a todo mundo que está aí curtindo, compartilhando. 2 avisos para todo mundo, para a gente entrar no nosso conteúdo. Primeiro, nossa isolada começa dia 5 de agosto. Meu povo, não perde a inscrição. Falta menos de 15 dias. Muita gente está vindo falar comigo. Fala comigo aqui no YouTube, fala comigo no WhatsApp. Estou deixando meu telefone aqui. Fala aqui que a gente vai começar no dia 5. Apenas R$80, o valor está ótimo. Vamos fortalecer juntos para a gente gabaritar esse conteúdo de história na Guarda Municipal de Olinda. Beleza, meu povo? E a outra coisa é, domingo agora, domingo, dia 30, nós vamos ter um aulão ao vivo no YouTube, igual aquele que a gente fez. Nós vamos fazer um aulão para desta feita. Vou responder algumas questões, mas a gente vai focar em temas de redação. Nós vamos fazer temas de redação, trabalhar quais temas, repertório você pode ter para a sua prova. Beleza, meu povo? Então, isso aí vai ser bem importante para você conseguir fazer uma boa redação também. Como eu disse aqui, nosso objetivo é a gente trabalhar com tudo isso. Massa? Então, como é que nós vamos trabalhar hoje? Você vê que eu estou diferente aqui hoje, é que eu vou utilizar aqui o StreamYard para a gente apresentar. Primeira coisa que eu queria falar com vocês quando a gente fala sobre arte. Vamos tratar sobre artistas que são ou olindenses ou que têm sua vida ligada a Olinda, certo? Que tem sua trajetória. Quando a gente pensa na arte olindense, a gente pensa que ela retrata, em geral, as questões históricas e culturais do nosso povo. Então, é muito comum que a gente tenha uma arte ligada às características históricas, à beleza de Olinda, à grande festa de Olinda, que é o Carnaval. Então, de uma maneira geral, eu quero que você pense nisso. A arte olindense, ela representa as questões culturais e patrimoniais do nosso povo e da nossa cidade. Então, você vai ter a representação do carnaval, você vai ter a representação das ladeiras, você vai ter a representação das casas, essa beleza. E outra coisa também que é muito importante, uma representação muito presente da beleza geográfica. Então, o coqueiro com o mar ao fundo, a igreja, o coqueiro e o mar, essa representação, ela vai estar muito presente também, essa beleza geográfica da cidade de Olinda. Tranquilo? Então, eu quero que você perceba isso, porque essa presença vai estar muito comum na história de Olinda que a gente vai estar vendo. Então, vou colocar aqui para a gente ver, vou compartilhar aqui com vocês alguns pintores. A primeira pintora que eu queria falar com vocês é Teresa Costa Rego. Vai estar agora aparecendo na tela de vocês aí. Uma pintura de Teresa Costa Rego, que é muito famosa, porque essa pintura ela vai estar falando sobre as heroínas de Tejuco Papo. Minha gente, essa pintura aí, você pode observar, eu coloquei ela é muito grande, você pode pesquisar Heroína de Tejuco Papo, Teresa Costa Rego. Minha gente, essa pesquisa, ela vai estar fazendo justamente com as mulheres que, no ano de 1654, elas derrotaram os holandeses. Então, essa batalha, ela não acontece em Olinda, mas ela é muito importante para a gente entender a história das mulheres no Brasil. Então, a pintora Teresa Costa Rego, o que ela faz? Ela utiliza da sua pintura, ela utiliza da sua arte para mostrar as mulheres. Isso é uma característica desta pintora. Uma mulher que é importantíssima da arte olindense. E ela teve sua vida ligada a Olinda, ela teve sua vida muito ligada à cidade. Então, ela vai pintar muito as mulheres. Eu estou aqui começando, já rompendo um pouco aquilo que eu falei, que pintava a beleza geográfica e tal. Teresa, ela quebra um pouco com isso. Mas por quê? Porque ela é uma pintora que teve a sua vida ligada a essa relação das mulheres, de mostrar os corpos das mulheres, de mostrar as mulheres. Veja, uma pintora já é uma coisa que, em geral, a gente fala muito sobre os homens. Lembra daquilo quando eu falei lá sobre o patrimônio, que eu disse, a gente precisa olhar, dar voz àqueles que nem sempre têm voz. Então, você lembrar das mulheres,
pensar também quais momentos da história as mulheres tiveram relevância, ir lá e dar destaque a eles. Essa é uma característica central que a gente pode pensar na arte de Teresa Costa Rego. Tá certo, minha gente? Então, essa relação que a gente pode ver aí, dessa pintora com tamanha relevância, é muito importante, tá certo? Aí, na hora que eu começo a gravar o vídeo aqui, o cara começa a bater um negócio lá fora, que eu nem sei o que é, mas é da vida. Vamos embora, vamos tocar. Então, mostrei essa primeira aqui para vocês, tá certo? A segunda é o mesmo quadro, mas ele um pouquinho mais detalhado. Se você colocar na internet, você vai conseguir ver ele bem direitinho. Veja que a mulher não na posição de, como é que eu posso dizer, frágil, mas é a mulher que está com a criança no colo e metendo esse punhal no holandês, né? Então, essa presença da mulher, que ao mesmo tempo é mãe e ao mesmo tempo é forte, tá tudo isso presente na obra de Teresa Costa Rego, é algo muito importante para a gente pensar nesse momento. Algumas pessoas tratam da obra de Teresa Costa Rego como sendo o barroco, como sendo a arte barroca. Por quê? Porque você vê muitas cores. Percebam, só nesse detalhe aqui que eu estou mostrando para vocês, você tem um laranja, branco, vermelho, você tem uma enormidade de cores e um exagero. Lembra aquele que eu falei do barroco, quando eu falei das igrejas? Uma das características do barroco é duas características centrais: exagero e sombra e luz. Então, esse contraste também está presente na obra de Teresa Costa Rego. Beleza, meu povo? Aí, vamos lá. O outro pintor que eu queria mostrar para vocês é um pintor que carrega no nome dele, a alcunha dele é Bajado, um artista de Olinda. Essa obra aqui que eu estou mostrando para vocês é Bajado mostrando o carnaval olindense. Aí você vai dizer, professor, você está parecendo negócio de Santa Cruz. E eu sou torcedor de Santa Cruz, apesar do nosso combalido Santinha estar mal, mas Bajado também era torcedor de Santa Cruz, e ele mostrava esse carnaval, aqui eu estou puxando a sardinha para o lado, né? Mas ele mostrava esse carnaval olindense a partir do que existia no cotidiano. Então, você vai ter nas obras de Bajado as cores, as pinturas. Percebam que essa é uma época dos anos 70, 80, dos carnavais de rua. Então, perceba como a obra de Bajado, ela representa o que nesse momento aí? O frevo. Nitidamente você está vendo os passos de frevo, a sombrinha, olha as cores, as camisas da época eram desse jeito. Então, percebam como a gente tem essa referência. Bajado é outro pintor. Primeiro que eu falei, Teresa Costa Rego. Segundo, Bajado. O nome dele, como ele era conhecido, Bajado, um artista de Olinda. Ele representava muito uma coisa que é o movimento. Veja como você olha para essa pintura e você não vê nada estático. Você vê o movimento. Você percebe que as pessoas estão dançando. E dançando frevo. Você percebe uma pessoa lá no canto direito em cima olhando. Então perceba como tem cores. Perceba como tem uma representação muito grande na obra de Bajado. Esse pintor olindense que tem essa referência tão grande nesse momento. Então Bajado, ele tem essa representação grande nesse momento, tá certo? Então Bajado, ele tem essa importância aqui nesse momento. E viveu até pouco tempo. Uma coisa importante de Bajado, deixa eu ver se, outra obra de arte de Bajado aí. Essa eu estou colocando já do Homem da Meia-Noite, que todo mundo conhece. O Homem da Meia-Noite, perceba que aí você já tem a Laúça e o grande, né, o Calunga do Carnaval, que é o Homem da Meia-Noite. Então perceba como a obra dele está diretamente atrelada ao Carnaval olindense. Bajado, ele tinha essa relação. Bajado, ele tinha esse reflexo de mostrar os carnavais olindenses. Então, o Homem da Meia-Noite está representado a Laúça, o elefante também está na mão do outro cara ali. Então, veja, essa disputa entre elefante e Olinda, Homem da Meia-Noite, que existiu muito antes dos carnavais, isso está presente na obra de Bajado ali. Bajado, um artista de Olinda, que é tão relevante isso. Bajado também está lá naquela música de Alceu Valença, Bicho Maluco Beleza, teu estandarte tão raro, Bajado criou. Veja, aí a gente já tem uma relação de música com pintura. Então, você está tendo nesse momento Bajado como o grande referencial da pintura. Então, ele criava muitos estandartes. Todo mundo sabe que no carnaval, todo bloco, toda troça sai lá com seu estandarte. Bajado pintava diversas artes nesse momento, tá certo, minha gente? Então, aqui estamos para mais um artista olindense. E o último que eu queria falar com vocês é Zé do Som. Zé do Som, ele é um cara que pinta com a mão. Então, ele não pinta com a
com um pincel normal, ele pinta com as mãos. E aqui, quando a gente olha essa pintura, mais uma vez a gente consegue ver diretamente essa representação de Olinda. Quando você olha para esse quadro, você não precisa dizer nada, você sabe que estamos falando do Carnaval de Olinda. Olha as casas, olha os foqueiros, olha a multidão. Então, a gente está falando do Carnaval de Olinda quando a gente olha para um quadro desse. E vejam que quadro bonito, vejam que artista sensacional trabalha isso com as mãos, certo? Então, a gente tem essa relação aí dessa pintura olindense. Então, quando a gente fala sobre essa pintura, vamos exemplificar como isso pode cair na prova de vocês. Eu não prevejo o futuro, mas eu consigo dizer mais ou menos, achar que eu penso que vai cair. Como é que eu acho que isso pode cair para vocês, minha gente? É ele colocar uma pintura dessa e colocar dizendo assim: a arte olindense está diretamente atrelada à vivência das pessoas na cidade, Parará, Parará, e por isso que muitas vezes está representada o carnaval, a dança, o frevo, a arte, e essas relações sociais que estão colocadas ali estão presentes na arte olindense. Isso está completamente verdadeiro. Ou cair, por exemplo, uma pintura de Teresa Costa Rego com um texto, aí vamos dizer uma questão mais complexa, que caísse um texto de Teresa Costa Rego, uma pintura de Teresa, um texto falando sobre as mulheres e essa relação de cair sobre a importância das mulheres na cidade de Olinda. Aí pode cair também isso para vocês. Aí você vai ter que colocar o quê? A importância de você dar visibilidade às mulheres, a importância de como as mulheres elas estão presentes no cotidiano e todo esse contexto aí de que pensar que as mulheres são importantíssimas na construção da cidade de Olinda. Beleza, meu povo? Então, é a partir disso que você vai elaborando, que você vai fazendo para você pensar e saber como colocar dentro da sua prova, ok? Jamais você pode colocar na sua prova que Olinda não tem arte própria, que Olinda não tem cultura, que a representação de Olinda é sempre de fora, nada disso. Inclusive, você pode colocar alguma coisa como, por exemplo, a arte olindense ela é específica, a arte olindense ela tem característica própria. Tudo isso, se você colocar na sua prova, será excelente, fica muito bacana, porque ele engrandece a sua prova, o que você consegue compreender da representação olindense. Beleza, meu povo? É isso. Um forte abraço. Relembrando, domingo, dia 30, aulão ao vivo com tema de redação. Nossa isolada, dia 5 de agosto. Fala com a gente. E todo mundo que puder, eu sempre coloco aqui nos vídeos, vou estar colocando o nosso Pix também para você fortalecer. A gente está querendo melhorar o nosso canal, comprar alguns aparelhos, melhorar nosso plano de fundo, fazer edições. Quero fazer um monte de coisa, mas para isso a gente precisa da força de vocês para que a gente também esteja melhorando. O povo, muito massa esse vídeo aí. Se vocês gostaram, se deu para entender direitinho, falem com a gente, porque eu acho que é muito importante esse contexto. Tranquilo? Um forte abraço, tamo junto. Ai, meu Deus, não é possível. Vamos ver se para.